bem, pessoal, retornando aqui, nós vamos ver agora o tópico 2, né? Análise de síntese de um algoritmo. Então, a resolução de qualquer problema, pessoal, que né, para você resolver um problema, você geralmente, né, você utiliza o algoritmo. Então, a resolução de problema ela envolve aí duas grandes fases, né? A fase de análise e a fase de síntese. Bom, a fase de análise, pessoal, ela pode ser aqui entendida, né, como aquela fase em que você tem que descobrir, né, quais são os dados necessários e quais as condições necessárias para que você resolva o problema. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Se eu tenho um problema que é somar dois números, quais são os dados necessários? Né? Os dados necessários são os números. Né? Então, é o N1 e o N2. Quais são as condições? Bom, para mim somar dois números, eu não tenho condições. Eu posso somar quaisquer dois números. Agora eu vou dar um exemplo para vocês que existe uma condição. Eu quero calcular o valor total de uma nota fiscal. Então eu tenho lá quantidade e preço unitário. Então esses são meus dados, quantidade e preço unitário. Quais são as condições? Bom, as condições é que o preço não seja negativo, que a quantidade não seja negativa. Eu não posso ter um valor de um produto custando menos R$10. Porque se eu fizer a multiplicação da quantidade pelo valor, eu vou ter um valor negativo. E aí isso vai impactar, né, o total da minha nota fiscal. Então, na análise, você tem que descobrir isso daí. Você tem que descobrir quais dados você precisa e quais as condições, né, que esses dados têm que estar submetidos. E para isso, a gente utiliza aí a modelagem. Então, a gente vai muitas vezes transformar um texto descritivo numa equação, num gráfico, né, aqui num desenho ou num fluxograma. Nós temos que utilizar a modelagem para nos ajudar a entender o problema que nós queremos resolver. E em computação a gente vai usar muita modelagem, pessoal. Esses exemplos que eu dei aqui são exemplos triviais, simples, que você consegue resolvê-los só de imaginar. Mas existem problemas em que você tem que modelar. O problema ele é tão complexo que você tem que modelá-lo, você tem que fazer a modelagem dele em partes muitas vezes, para que você possa entender o problema, você possa entender os dados necessários e aí você consiga elaborar um algoritmo, né, que consiga resolver esse problema. Então aqui, ó, ainda na fase de análise, né, o resultado da fase de análise tem que ser um plano de ação. Por exemplo, você pode usar aqui na fase de análise a experiência de problemas similares vistos anteriormente. Vocês têm uma disciplina aqui no curso que vai trabalhar de projetos, projetos de arquitetura. O que são esses projetos aí? O que são projetos? É você utilizar técnicas que funcionam, que você já sabe que funcionam, muitas vezes para solucionar um determinado problema similar. Por exemplo, se você precisar fazer uma ordenação de dados, se eu tiver ali uma lista de números e precisar colocá-los em ordem, já existe alguém que resolveu esse problema. Já existem algoritmos prontos para resolver isso. Então basta você pegar esses algoritmos e utilizá-los. Então o resultado da fase de análise é você ter um plano de ação. Após a fase de análise, você já tem que saber quais são os dados que você precisa, quais são as restrições, se já existe algo que solucionou esse problema anteriormente, você tem que estar com tudo isso respondido. E aí a gente entra aqui na parte do processo de abstração, que é geralmente, pessoal, a parte que a gente mais faz aqui como programador. Quando você fala determinado problema, se eu falar para você hoje aqui, eu preciso realizar a ordenação e a busca de dados numa lista. Mentalmente, o programador já começa a resolver isso daqui. Ele já vai imaginar uma lista, que é uma sequência de números. Ele já vai imaginar que se ele ordenar essa lista, fica mais fácil para ele buscar um determinado elemento. Então, o processo de abstração faz parte do dia a dia do programador. O processo de abstração, você começa na abstração e é claro que você vai depois levar isso para a modelagem. Muito bem. E aí a gente vem na segunda fase aqui, que é a síntese. O que é a síntese? Bom, a síntese, pessoal, é uma vez que você modelou o teu problema, uma vez que você
pensou no problema, que você sabe a entrada, sabe a saída, né? Já pesquisou se existem soluções que possam te ajudar a resolver esse problema, a gente vem para a fase de análise, que é representar, né, esse problema que você tem por meio de um algoritmo. Se nós lembrarmos do algoritmo da aula anterior, né, o algoritmo ele é uma sequência ordenada de passos, né? Então a gente vai fazer aqui representações formais desse problema aqui. Como que eu faço uma representação formal de um algoritmo? Nós vamos aprender nas aulas futuras aí. Vocês vão aprender a fazer fluxograma, aprender a fazer aqui pseudocódigos, né? Se você tem um problema, né, mais voltado aí à orientação a objetos, você vai fazer diagramas de classe, diagramas de sequência, né, diagramas de caso de uso. Então, você vai ter que, de alguma forma, fazer uma representação formal do problema que você tem, né? Bom, e depois que você representou esse problema, aí você vai fazer a verificação da solução, né? Muitas vezes o nosso algoritmo, na maioria das vezes, o seu algoritmo tem algum probleminha. Então, depois que você implementa um algoritmo, você tem que fazer um teste nele, né? Você precisa pegar esse algoritmo que você implementou, né, e você tem que simular, né, passo a passo do algoritmo para ver se ocorre alguma discrepância, né, para ver se ocorre o caso que eu citei para vocês anteriormente, né? O teu algoritmo não prevê um bloqueio se o usuário digitar um valor negativo no preço de um produto. Então, isso é uma discrepância. O teu algoritmo deveria prever que não pode haver preço negativo, não pode haver quantidade negativa, né? Então, e se isso tiver ocorrendo no seu algoritmo, você tem que detectar nessa etapa, né, que é a verificação da solução. Você precisa corrigir esse problema. Isso aí é o famoso bug, né, que nós ouvimos aí constantemente. A aplicação bugou, o sistema está bugado, o jogo está bugado, né? O que ocorreu? Tem uma falha no algoritmo que foi pensado, né, que foi representado, mas por algum motivo, pode ser muitas vezes pela complexidade do problema, acabou passando algum bug. E aí, pessoal, depois que nós analisamos aqui a fase, né, a parte mais teórica aqui da síntese de um algoritmo, a gente vai passar aqui para a modelagem de problemas. Então, no próximo vídeo, eu vou aqui apresentar para vocês uma modelagem de um problema aqui. É um problema bem simples, mas que vai permitir que vocês vejam aí a quantidade de detalhes que nós temos que analisar quando a gente está planejando um algoritmo. Até lá!